Ela achou que escondeu um peão, mas o sol nasceu trazendo lanças e ordens de fogo. A tarde morria mansa na estância Santa Quitéria, e o sol, cansado, pintava de ouro e brasa o pampa sem fim. Dona Carmen Lacerda, uma prenda de apenas 19 anos, mas com a alma antiga das mulheres gaúchas, conduzia as últimas reses para o curral. Os mugidos ecoavam baixinho no ar que esfriava, e a paz daquele entardecer enganava os olhos menos atentos, mas não o coração apreensivo da moça. Carmen era a flor da família Lacerda, zelosa e de fé forte, sempre atenta aos deveres da estância e ao bom nome de sua gente. Desde menina, aprendera que a honra era como cristal, fácil de quebrar e difícil de remendar. Por trás de seus olhos claros, morava um medo miúdo, um frio na barriga que a acompanhava como sombra. O pavor de uma palavra maldita, de um passo em falso que pudesse manchar o nome da família. O que a vizinhança pensaria, a língua do povo, sempre pronta para a fofoca e o julgamento? A prenda sabia bem o preço da desonra e a dor de carregar um fardo de vergonha. Enquanto as últimas vaquinhas se apressavam para o sossego do curral, um vulto estranho chamou a atenção de Carmen. Caído no potreiro, perto das mangueiras mais velhas, parecia um fardo largado por um tropeiro apressado. Um calafrio subiu-lhe a espinha. Quem poderia ser? Ninguém da estância demoraria-se ali a essa hora, e os peões já haviam recolhido suas ferramentas, seus cavalos. A curiosidade misturada com um senso de dever cristão, afinal, não se deixava um cristão ao relento sem socorro, puxou seus pés, hesitantes, para perto do mistério que aguardava. Ela se aproximou devagar, o coração batendo apressado como casco de cavalo em carreira. Cada passo era um martelo na costela. E então viu, não era um fardo nem um peão conhecido. Era um homem, um tenente farrapo com a farda rasgada e manchada de terra e sangue. Seu rosto, embora sujo de poeira e suor, mostrava a juventude de seus 27 anos, mas a palidez da morte já o tocava. Os cabelos escuros grudavam na testa e a respiração era fraca, quase um suspiro. Uma bala havia atravessado sua perna e o sangue, já seco em volta, indicava que ele estava ali há um bom tempo, inconsciente, à mercê dos bichos e do frio que viria com a noite. O uniforme farrapo, inconfundível, gritava o perigo para além das fronteiras da estância. O pavor, que antes era miúdo, agora virou um grito mudo dentro dela, travando-lhe a garganta. Um farrapo ferido, um inimigo dos imperiais, escondido na estância Santa Quitéria. Se fosse descoberto, o major imperial Dornelles não teria um pingo de piedade. A estância seria incendiada, seu pai, um homem honrado, preso e talvez executado, e o nome Lacerda arrastado na lama da desgraça para nunca mais se levantar. A violência da guerra, que parecia tão distante, lida em jornais velhos ou ouvida em conversas baixas, agora estava ali, no potreiro, a poucos metros dela, tão real quanto o cheiro de terra molhada. O que fazer? O medo de desonrar a família, de ver tudo que amava destruído, e o desejo de ajudar o próximo, de salvar uma vida, travavam uma batalha silenciosa em seu peito, enquanto a noite gelada avançava e com ela a escuridão do seu dilema. O pavor gelou os ossos de Carmen, mas a alma, essa, era de fibra gaúcha. Não podia deixar um homem ali, ferido, para morrer de frio ou virar pasto para os bichos. Com um fôlego que não sabia de onde vinha, ela se abaixou, tentando erguer o tenente farrapo. Ele era pesado, um corpo de homem crescido, e a prenda sentiu o músculo doer, mas não recuou. Pelo potreiro afora, arrastou-o com dificuldade, metro a metro. Cada passo um esforço que lhe arrancava gemidos baixinhos. O corpo mole do homem parecia querer escorregar de suas mãos, mas a moça segurava firme, com a força do desespero e da compaixão. O paiol de milho, velho e cheiroso, era o único esconderijo que lhe veio à mente. Ali,
Entre sacas de grãos e ferramentas empoeiradas, ela o empurrou para o fundo, longe da porta, sob um amontoado de sacas vazias. O silêncio do lugar era quase tão pesado quanto o homem que ela acabara de esconder. A escuridão parecia abraçar o segredo. Se alguém a visse, se alguém desconfiasse. A ideia de ser descoberta era um açoite, um arrepio que lhe subia à espinha. Com o coração ainda em disparada, Carmen voltou para o casarão com passos ligeiros e disfarçados. Ninguém podia notar sua agitação. Na cozinha, pegou panos limpos, um pouco de água morna e uma garrafa de aguardente de cana, que as benzedeiras usavam para limpar feridas. De volta ao paiol, a escuridão parecia mais densa, o cheiro de milho e terra mais forte. Ícaro estava como o deixara, ainda inconsciente, respirando com um chiado leve. Carmen se ajoelhou ao lado dele. Com cuidado, ergueu a perna ferida, rasgando um pedaço do uniforme para ver melhor o estrago da bala. O sangue, já seco, grudava na carne. Limpou com a água morna, depois passou a aguardente, sentindo o homem encolher-se com a dor, mesmo sem acordar. Seus olhos, acostumados à penumbra, notaram algo preso junto ao corpo do farrapo, um pedaço de couro gasto. Não demorou a olhar. Apenas o empurrou para dentro da camisa dele, escondendo-o melhor, sem saber o que era, mas intuindo que era importante e perigoso. Sentia o calor do corpo dele sob seus dedos, a pele suada e uma estranha mistura de medo e fascínio a invadia. Ele era um inimigo, mas ali, ferido, era só um homem, um corpo vulnerável que ela estava salvando. Quando terminou, sentiu o corpo cansado e a alma pesada. Ao sair do paiol, quase esbarrou no capataz, seu Bento, que ia checar a cerca dos fundos. Dona Carmen, o que faz por estas bandas tão tarde? E essas manchas no chão? Seu Bento apontou para a terra úmida, onde um rastro escuro ainda teimava em se mostrar. O coração da prenda saltou na boca, mas a resposta, rápida e firme, já estava pronta. Ora, seu Bento, não me diga que o senhor não viu? Abatemos um cordeiro gordo para o jantar de amanhã. O pobrezinho se debateu mais que o normal. O capataz deu de ombros, aceitando a explicação. Um cordeiro. A mentira, a primeira de muitas, escapou dos lábios de Carmen tão fácil quanto a verdade, mas deixou um gosto amargo na boca. No dia seguinte, as notícias que chegavam à estância eram como pregos batendo no peito de Carmen. Peões e tropeiros comentavam sobre a fúria dos imperiais. Patrulhas mais frequentes, buscas mais severas, ordens de fogo para qualquer farrapo encontrado. A guerra, que antes era uma nuvem distante, agora parecia cercar a estância Santa Quitéria. O medo de Carmen, antes um sussurro, agora gritava em seus ouvidos. Ela não havia escondido um peão ferido, mas um farrapo, um alvo, e com ele um perigo mortal para tudo que ela amava. A rotina que Carmen criou para si era um emaranhado de nervosismo e cuidado. A cada aurora, antes que o sol beijasse a terra e os peões saíssem para a lida, ela se esgueirava até o paiol. Levava um pedaço de pão guardado do jantar, um pouco de charque e, quando podia, água fresca. Seus passos eram leves como pena, seus ouvidos atentos a cada estalo da madeira, a cada canto de passarinho que pudesse denunciá-la. Ícaro estava mais estável. A febre diminuíra, mas a fraqueza ainda o deixava pálido, e a ferida, embora limpa, latejava sem trégua. Era uma presença muda, oculta, mas que gritava dentro da estância. Certa manhã, ao entrar no paiol, Carmen encontrou os olhos de Ícaro abertos. Eram negros, fundos, e a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia gratidão, apenas desconfiança, um brilho de bicho acuado. Quem é você? A voz dele era rouca, um sussurro que parecia raspar a garganta. O que quer de mim? Carmen sentiu o corpo gelar. Ele estava vivo, lúcido,
E agora o perigo era ainda maior. A proximidade, o olhar dele, tão perto no escuro do paiol, fez seu coração dar um salto. "Sou Carmen Lacerda", ela respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. "Não quero nada. Só o ajudei porque estava ferido. Não podia deixá-lo ali para morrer. Ele tentou se mover, mas a dor na perna o fez gemer e se encolher. Uma ira contida, quase um desespero, tomou conta de seu rosto. Ajudou? Ou quer me entregar aos imperiais?" A acusação o deixou com a respiração pesada, e o silêncio que se seguiu pesou como uma pedra no peito de Carmen. "Não sou um peão qualquer para ser escondido como um porco no chiqueiro. Sou um farrapo." A prenda sentiu a humilhação na voz dele, a raiva que ele tinha da própria vulnerabilidade. "Ninguém vai entregá-lo", ela garantiu, tentando soar firme, mas o medo de ser descoberta a consumia por dentro. "Minha família, meu pai, se souberem de você, é o fim para nós. Mas eu não o entregaria. Tenho fé em Deus. Não se abandona um homem ferido." O olhar de Ícaro não cedeu. Ele a estudava, buscando uma mentira em seus olhos claros. Ele não merecia aquele cuidado, pensou ele. A culpa pelos companheiros perdidos na emboscada pesava em sua alma. Porque ele, Ícaro Paim, havia sobrevivido quando tantos outros caíram. Aquela bondade de Carmen lhe parecia um fardo, uma ironia cruel. "Não mereço essa pena", ele murmurou, virando o rosto para a parede de sacas de milho, como se quisesse se esconder da luz fraca que entrava por uma fresta. "Não mereço nada." Carmen sentiu um aperto no peito. Era um homem ferido no corpo e na alma. Sua compaixão era sincera, mas o medo de arruinar o nome da família, de ver tudo que amava destruído, era um veneno que a fazia tremer. Os dias que se seguiram foram uma corda bamba para Carmen. A estância era um formigueiro. Peões entravam e saíam, tropeiros paravam para pernoitar, e os ruídos da lida, as conversas, o latido dos cachorros, tudo parecia se aproximar perigosamente do paiol. Cada sombra na porta, cada passo na terra batida, era um potencial denunciador. Carmen sentia o coração acelerar. Ela precisava levar comida, limpar o ferimento de Ícaro, e cada ida ao paiol era um ato de coragem e dissimulação. O silêncio que ela mantinha era o mais alto grito de seu dilema. A rotina da prenda Carmen, agora, era um balé de cuidados e segredos. A cada manhã, ao clarear, e a cada fim de tarde, quando as sombras se alongavam, ela se esgueirava até o paiol. Lá, na penumbra, a vida do tenente farrapo Ícaro Paim dependia de suas mãos, de seu silêncio, de sua coragem. Trocava os curativos na perna ferida com uma delicadeza que ele, acostumado à rudeza da guerra, nunca imaginou receber. Trazia-lhe água fresca, um pedaço de pão, um pouco de queijo, e a cada vez a proximidade forçada no espaço apertado do paiol tecia uma teia invisível entre eles. Os olhos de Ícaro, antes cheios de desconfiança, começavam a suavizar. Ele ainda era um homem de poucas palavras, mas o olhar que lançava a Carmen já não era de animal acuado, mas de alguém que via um refúgio. "A guerra é um bicho que devora tudo", ele murmurou um dia, a voz ainda rouca, mas mais forte. "Devora a terra, devora a gente, devora a esperança." Carmen estava sentada no chão de terra batida, o rosto iluminado pela fresta de luz que entrava. O cheiro de milho e umidade os envolvia. "Mas a esperança?" ela respondeu baixinho, os olhos fixos nele, sentindo o calor do corpo dele tão perto, tão perigoso. "A esperança mora na fé, tenente. Deus não nos abandona." Ele soltou um suspiro amargo. "Deus se esqueceu de muitos dos meus companheiros. Caíram como gado, por uma causa que talvez nunca vença." A prenda sentia a amargura dele, a dor que não era só da bala, mas da alma.
Queria dizer mais, dar um conforto que fosse além do corpo, mas as palavras morriam em sua garganta. Era um diálogo feito mais de silêncios e olhares demorados do que de frases prontas. Um olhar dele, intenso, parecia querer ler sua alma, e ela sentia um arrepio que não era de medo, mas de uma estranha e nova emoção. No casarão, a vida seguia. O pai de Carmen, o velho estancieiro Lacerda, era um homem preocupado. "Essa guerra, minha filha, está partindo a alma de nossa gente", ele dizia enquanto tomava seu chimarrão na varanda. "Uns pelos farrapos, outros pelos imperiais. Nossa estância precisa se manter neutra, Carmen. Não podemos dar motivo para nenhum lado nos ver como inimigos. A segurança da família, do nosso nome, depende disso." Cada palavra do pai era uma pontada no peito de Carmen. A mentira que ela vivia, o segredo que abrigava, era um peso esmagador. Como manter a estância neutra se um farrapo ferido estava escondido a poucos metros e ela, a filha do estancieiro, era sua cúmplice? O fardo da desonra que ela tanto temia agora parecia mais real do que nunca. E a língua do povo, essa, era como um rio que não parava de correr. Na cozinha, as criadas cochichavam enquanto lavavam a louça. "Dizem que há um mau presságio rondando a estância", comentou uma. "Uma sombra." "Vi pegadas estranhas perto do paiol, dona Carmen", disse outra, um dia enquanto a prenda passava. Não pareciam de peão, e um cheiro meio estranho. Carmen sentia o suor frio escorrer pelas costas. Precisava manter a calma, rir, disfarçar. "Ah, bobagens. Deve ser algum bicho que se escondeu lá", ela respondeu com a voz mais firme do que seu coração. Mas a língua do povo era traiçoeira, e cada comentário era uma corda a se apertar em seu pescoço. No paiol, Ícaro, mais forte a cada dia, embora ainda sem poder se erguer, fazia um movimento discreto. Com o polegar, tateou por dentro da camisa, sentindo o pedaço de couro gasto, o mapa ainda seguro junto ao corpo. Não importava a dor, não importava a fraqueza, aquele mapa era a sua missão, a sua honra. O medo de morrer como traidor, de que aquele papel, com os nomes de tantos homens bons, caísse em mãos erradas, era um tormento que o perseguia. Carmen, que o observava em silêncio, notou o gesto, a preocupação em seu olhar, e uma curiosidade estranha, um pressentimento, começou a crescer em seu coração. O que ele escondia com tanto cuidado? E por que aquele segredo parecia tão perigoso quanto o homem que o guardava? Os dias se esticavam, lentos e pesados, um tormento para Carmen. A ferida do tenente Ícaro, aos poucos, começava a ceder. O inchaço diminuía, a pele ao redor já não tinha o vermelho da inflamação. Mas a dor, essa ainda era uma companheira fiel. Ele não conseguia se erguer sem que um gemido escapasse de seus lábios, e a perna, teimosa, recusava-se a aguentar seu peso. A dependência de Carmen era total, um grilhão invisível que o prendia ao chão do paiol, o que o frustrava. Ele, um homem de ação, um farrapo que cavalgava e lutava, agora se via preso, à mercê da bondade de uma prenda. Para Carmen, o paiol de milho virou o centro de seu mundo secreto. Cada viga daquele galpão parecia sussurrar a mentira que ela contara ao capataz. O suor frio escorria em suas costas sempre que via seu Bento por perto, ou quando uma criada comentava sobre o cheiro peculiar vindo daquela direção. Qualquer passo em falso, qualquer descuido, e Ícaro seria descoberto e com ele a fúria dos imperiais cairia sobre a estância Santa Quitéria. A desonra, a violência, a destruição. Tudo pendia como uma espada sobre sua cabeça. O silêncio que ela mantinha, o segredo que abrigava, gritava mais alto que qualquer palavra em sua alma. Lá fora, a verdade da guerra se fazia sentir. Os boatos corriam como fogo na campina seca. Diziam que os imperiais estavam endurecendo a perseguição aos farrapos,
que as ordens de fogo eram mais severas, que não havia piedade para quem ajudasse os rebeldes. Os peões da estância, enquanto trabalhavam na lida, comentavam em voz baixa sobre patrulhas mais frequentes nas estradas, sobre soldados que apareciam de surpresa nas fazendas vizinhas, procurando por qualquer sinal de simpatia farroupilha. "A coisa tá feia, dona Carmen", disse um deles, enquanto ela passava apressada para o casarão. "Aqueles caramurus não tão perdoando nem cristão." A prenda sentia o pavor crescer, um nó na garganta que mal a deixava respirar. Cada notícia era um lembrete do perigo que ela havia trazido para dentro de sua casa. Em uma dessas visitas ao paiol, enquanto Carmen limpava os panos sujos de sangue e terra, Ícaro tentou, com um suspiro de dor, ajeitar-se melhor sobre as sacas. O movimento fez com que um pedaço de couro gasto, que ele mantinha escondido dentro da camisa, escorregasse um pouco para fora. Era um mapa, ou um desenho com anotações miúdas. Carmen vislumbrou apenas um canto, um pedaço de papel que parecia velho e importante. Uma sensação estranha a invadiu, um pressentimento de que aquele papel era mais do que um simples mapa de estradas. Mas o movimento foi rápido, e Ícaro, percebendo o descuido, escondeu-o novamente, com um olhar que pedia silêncio. Ela não conseguiu decifrar o que havia visto, mas a imagem daquele pedaço de couro, com seus segredos velhos, ficou gravada em sua mente, um novo ponto de interrogação em seu mundo já tão complicado. A aflição de Ícaro crescia a cada dia. Preso, imóvel, ele via os dias passarem, ouvia os rumores da guerra lá fora, e o tormento o consumia. "Meus companheiros, eles devem estar lutando, morrendo, e eu aqui preso como um covarde", ele desabafou um dia, a voz carregada de dor e vergonha. "A emboscada. Não sei se foi só o acaso. Sinto que me traíram. Sinto que estou desonrando a memória deles, ficando aqui, sem poder fazer nada." A culpa e o desespero se misturavam em seus olhos, e Carmen sentia o peso de suas palavras. Ele não era apenas um farrapo ferido. Era um homem que carregava a alma marcada pela guerra, pela perda e pelo medo de ser um traidor de sua própria causa. O paiol, antes um refúgio, agora era uma prisão para o corpo e para o espírito dele. E Carmen, sua carcereira e sua salvadora, via a dor de Ícaro refletida em seu próprio coração. As notícias pesadas chegaram à estância Santa Quitéria como um trovão em céu azul. O major imperial Plácido Dornelles, um nome que já causava calafrios só de ser sussurrado, estava assumindo o comando das tropas em São Cepé. Não era um homem de meias palavras, nem de corações brandos. Seu nome era sinônimo de crueldade, de castigo sem piedade, de fazer da terra inimiga um exemplo para todos verem. A intenção dele era clara: limpar a região dos farrapos, e para isso faria da primeira fazenda que desse motivo um palco de horror. O nome de Dornelles gelou o sangue de Carmen. Aquele medo miúdo, que antes era uma nuvem distante, agora se tornava uma tempestade furiosa. Sua bondade, o ato de compaixão que a fizera esconder Ícaro, agora parecia uma sentença. Não era mais apenas a desonra que a assombrava, mas a violência explícita. O major Dornelles não hesitaria em queimar a estância, prender seu pai e fazer da família Lacerda um escárnio público. O perigo não estava mais escondido no paiol. Ele voava nos ventos, chegava com os boatos e se aninhava no coração da prenda. No paiol, Carmen viu a sombra do major Dornelles cair também sobre Ícaro. Ao ouvir o nome do oficial imperial, o tenente farrapo teve um sobressalto, e seus olhos negros se encheram de uma dor antiga, de uma raiva contida. Ele murmurou palavras que Carmen não entendeu bem sobre emboscada e companheiros caídos. A culpa que ele carregava, o peso de ter sobrevivido quando outros não, agora se misturava ao pavor de morrer ali, escondido como um traidor que não pôde lutar até o fim.
Carmen via a aflição em seu rosto, a maneira como ele apertava os punhos, sentindo-se inútil e preso. Lá fora, a ameaça de Dornelles já se fazia sentir. Não era o major em pessoa, mas seus soldados, os caramurus, que faziam rondas cada vez mais perto da estância Santa Quitéria. Eles perguntavam aos peões sobre qualquer movimentação estranha, qualquer vulto diferente, qualquer sinal de farrapos escondidos. As perguntas eram diretas, os olhares desconfiados. Carmen sentia o ar pesado, a tensão que pairava sobre a estância, como se a qualquer momento o cerco pudesse se fechar de vez. Cada cavalo que passava na estrada levantava uma nuvem de poeira e apreensão em seu peito. Numa dessas manhãs, enquanto Carmen trocava os curativos de Ícaro, ele teve um acesso de tosse, talvez pela umidade do paiol, talvez pela febre que ainda o rondava. Num movimento brusco, um pedaço de couro gasto que ele mantinha tão bem escondido escorregou para fora da camisa, caindo sobre as sacas de milho. Carmen o viu claramente. Era um pergaminho de couro, velho e amarelado, com nomes e marcas miúdas, caligrafias diferentes, selos pequenos e desenhos de rios e coxilhas. Não era um mapa comum. Era uma lista, um registro. Seus olhos, rápidos como a luz do raio, pousaram em alguns dos nomes, e uma sensação estranha a invadiu. Ícaro, percebendo o descuido, apressou-se em recolhê-lo, mas o estrago estava feito. A prenda vira o segredo. Aquele pergaminho não falava de caminhos, mas de homens, de lealdades perigosas. Horas depois, da janela do casarão, Carmen viu seu pai, o estancieiro, em uma conversa séria com o capataz. As vozes eram baixas, carregadas de preocupação. A situação para os partidários da República está ficando cada vez mais difícil, meu amigo. O pai de Carmen murmurou, com um suspiro pesado, sem saber que sua filha ouvia. Dornelles não está para brincadeira. Aquelas palavras se misturaram à imagem do pergaminho na mente de Carmen. Partidários da República, o mapa, os nomes, um frio que não era do pampa, mas do medo, percorreu seu corpo. O que mais ela havia descoberto? E o que isso significava para a sua família, para o seu pai, em meio à sombra crescente do Major Dornelles? A imagem daquele mapa, com suas marcas e nomes, queimava na mente de Carmen. Ela não conseguiu dormir direito. Ao primeiro sinal da aurora, com o coração apertado, esgueirou-se para o paiol. Ícaro estava acordado, observando a entrada com seus olhos profundos. O ar estava pesado entre eles. A verdade não dita pairava como uma ameaça. O que era aquilo? Carmen perguntou, a voz quase um sussurro, apontando para o lugar onde o mapa havia caído. Aquele papel... Ícaro desviou o olhar por um instante, a hesitação evidente em seu rosto marcado pela dor e pela barba rala. Ele sabia que não podia mais esconder. A confiança, uma semente plantada pela prenda, agora começava a germinar por necessidade. É uma lista, ele respondeu, a voz rouca, quase um lamento. Nomes de homens que apoiam a causa farroupilha, simpatizantes, colaboradores... A cada palavra, um frio subia pela espinha de Carmen. Simpatizantes, colaboradores, sua mente girava. Ela o ajudara por compaixão. Mas aquele papel era um abismo. Enquanto ele falava, explicando a importância daquele registro, os olhos de Carmen, como se tivessem vontade própria, voltaram-se para a imagem do mapa em sua mente. Ela tentou reconstituir o que vira, as caligrafias, as marcas, e então um detalhe, uma letra mais rebuscada, um jeito de fazer o L que ela conhecia tão bem. O ar lhe faltou. A ficha caiu, pesada, dolorosa, sufocante. Era a letra de seu pai. O nome dele, ou um apelido, ou uma marca de seu gado, estava ali, naquele mapa. O pai dela, o estancieiro Lacerda, o homem que sempre falara em neutralidade e honra, era um dos colaboradores farroupilhas.
O chão pareceu sumir sob os pés de Carmen. Um calafrio gelado a percorreu. Não mais o medo de ser descoberta por ter escondido um farrapo, mas o pavor de ter o pai envolvido, de ter a prova da traição, da deslealdade à coroa, ali, dentro de sua estância, nas mãos de um farrapo ferido. Seu pai! Se Dornelles descobrisse... Ícaro, percebendo o choque no rosto da prenda, a palidez que a tomava, sentiu a urgência de se abrir um pouco mais. A dor da perda, a culpa que carregava, era um fardo pesado demais para carregar sozinho. Foi uma emboscada, ele murmurou, a voz quebrada. Muitos de meus homens caíram. Eu fui um dos poucos que escapou, ferido. Esse mapa... Ele era a esperança de avisar os outros, de proteger esses homens. Sinto que os desonrei, ficando aqui, sem poder lutar, como um covarde. Carmen ouvia, mas a mente estava em turbilhão. A dor dele era real, mas a dela era um grito mudo. O pai dela, o nome Lacerda, a estância, tudo estava pendurado por um fio e ela era a única a saber. De repente, o som de cascos, não um, mas vários, e vozes, cavalos se aproximavam da estância. Carmen sentiu o pânico gelar suas veias. Ela correu para a fresta da porta do paiol, espiando para fora. Não era o Major Dornelles em pessoa, mas um pequeno grupo de soldados imperiais, com seus uniformes impecáveis e suas armas reluzentes. Eles se dirigiam à casa grande, depois se espalhariam pela estância. Mandado de revista! Um deles gritou, a voz firme, cortando o ar da manhã. Buscamos por esconderijos de farrapos. Carmen sentiu o coração subir à garganta. Ela precisava agir. Rapidamente voltou ao casarão, forçando-se a parecer calma. Os peões, assustados, tentavam agir naturalmente, mas a prenda sentiu pânico, um nó cego, dentro do paiol. Ícaro, ao ouvir as vozes e os passos se aproximando, sentiu um suor frio escorrer por seu corpo. A dor da perna aumentou, e ele se encolheu ainda mais entre as sacas de milho, o mapa apertado contra o peito. A morte, ou a prisão, estava a poucos metros dali, e ele, o tenente farrapo Ícaro Paim, estava preso, imóvel, à espera. E Carmen, a jovem prenda, que agora carregava o segredo de seu pai, sabia que o destino de todos estava em suas mãos. O sol mal passara do meio-dia, quando o pampa, antes quieto, estremeceu com o tropel de cavalos. Desta vez, não eram peões voltando da lida, nem tropeiros em caminho. A poeira que subia no horizonte anunciava a chegada de tropas, e no coração de Carmen, um frio ainda mais denso se instalou. Não eram os batedores de antes. À frente dos homens fardados, montado num alazão escuro, vinha ele, o major imperial Plácido Dornelles em pessoa. Sua visita não era de cortesia, Carmen sabia. Era uma inspeção, uma ameaça velada que se materializava ali, na estância Santa Quitéria. O Major Dornelles era um homem grande, de olhar duro e voz que parecia cortar o ar. Ao descer do cavalo, seus olhos varreram a estância, demorando-se em cada canto, em cada rosto. O pai de Carmen, o estancieiro Lacerda, o recebeu com a formalidade devida, mas a prenda sentiu a tensão no aperto de suas mãos. A conversa se deu na varanda sob o sol forte. Dornelles não demorou a ir direto ao ponto. Estancieiro Lacerda. A voz do major era grave, sem rodeios. A coroa confia na lealdade de seus homens. Mas há muitos por estas terras que esquecem seu dever. O movimento farrapo é um câncer que precisa ser extirpado, e eu vim para limpar a região, para fazer da primeira fazenda que me der motivo um exemplo de castigo. Cada palavra era uma chicotada no ar, e Carmen sentia-se sem ar. Ela estava ali, ao lado do pai, servindo um mate com a alma em frangalhos. Tinha que se manter firme, o rosto calmo, os olhos baixos, como uma prenda bem educada. Mas por dentro, um turbilhão a consumia. Seu pai, um colaborador dos farrapos, estava ali, ouvindo a ameaça.
e a poucos metros dali, no paiol, Ícaro, o farrapo ferido, estava escondido. O olhar perspicaz de Dornelles, porém, não se fixou apenas no pai de Carmen. Ele virou-se para a prenda e seus olhos azuis, frios como pedra, a examinaram de cima a baixo. Um segundo a mais de observação, um segundo que pareceu uma eternidade. Carmen sentiu um arrepio. Era como se ele pudesse ver através de sua pele, ler seus pensamentos, desvendar o segredo que ela carregava. "E a senhorita, dona Carmen?" Ele disse, um sorriso quase imperceptível que não chegava aos olhos. Também é uma filha leal à coroa?" O coração de Carmen saltou na boca. Ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas respondeu com a voz mais firme que conseguiu. "Meu pai me ensinou o dever e a fé, Major. Sou leal aos meus." A resposta era uma verdade e uma mentira. Leal aos seus, sim. Mas quem eram os seus? O pai farrapo, o homem ferido no paiol, ou a coroa que o Major Dornelles representava? Ele apenas assentiu, mas o olhar dele, um olhar de sutil suspeita, permaneceu. Ele queria fazer da Santa Quitéria um exemplo de castigo, e sua presença ali, a observando daquele jeito, prenunciava a tragédia. No paiol escuro, Ícaro ouvia. Os passos pesados dos soldados, as vozes autoritárias, a voz grave do Major Dornelles, que ele conhecia de nome e de triste fama. Cada palavra era um martelo batendo em sua cabeça e seu ferimento na perna pulsava com uma dor surda, amplificada pelo medo. Ele estava ali, imóvel, preso, enquanto o inimigo invadia a estância que o abrigava. A vergonha de não poder lutar, a certeza de que seria encontrado, de que sua missão falharia de forma tão patética, corroía sua alma. Ele se preparava para o pior, apertando o mapa contra o peito, como se o couro velho pudesse protegê-lo do destino. Quando Dornelles finalmente partiu, levando consigo a nuvem de ameaça que pairava sobre a estância, Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Correu para o paiol, o peito arfando, o rosto pálido e visivelmente abalado. "Ele veio", ela sussurrou, a voz embargada, caindo de joelhos ao lado de Ícaro. "O Major Dornelles, ele falou em limpar a região, em fazer um exemplo de castigo. E ele me olhou. Ícaro, ele sabe, ou desconfia." Ela mal conseguia respirar, mas a verdade precisava ser dita. O terror daquele momento a fez quebrar o último muro. E meu pai?" Ela continuou, as lágrimas brotando nos olhos. "Meu pai está no mapa, eu vi. A letra dele, ele é um colaborador." A confissão dela, tão cheia de medo e desespero, criou um elo de cumplicidade entre eles, mais forte do que qualquer palavra. O segredo, antes dela, agora era deles, e o perigo, que antes era só de Ícaro, agora abraçava a todos na estância Santa Quitéria. O Pampa parecia ter engolido o Major Dornelles, mas a sombra de sua ameaça ainda pairava sobre a estância Santa Quitéria, como um urubu sobre a carniça. A noite caiu pesada, abafada, e o ar, antes parado, começou a agitar-se com um presságio. Nuvens escuras, carregadas de raiva, subiam no horizonte cobrindo as estrelas. Carmen sentiu um frio na alma. A tempestade não seria só lá fora, mas dentro de seu peito também. Não demorou muito. Ventos fortes começaram a soprar, uivando entre os galhos das mangueiras antigas, balançando as esquadrias do casarão. A chuva veio em seguida torrencial, como se o céu quisesse lavar a terra de todas as suas dores. Raios cortavam o negrume da noite, iluminando por um segundo a vastidão do campo. Um trovão estrondou tão perto que fez o chão tremer, e Carmen sentiu o coração saltar na boca. Correu para a janela apertando a cortina e viu. Um clarão forte, seguido de um estalo seco, partiu o ar. Um raio havia atingido uma das árvores mais velhas, bem ao lado do paiol. Um pavor novo a invadiu. O paiol! Se o raio o tivesse danificado, se a chuva entrasse...
Ícaro estaria exposto. Aquele esconderijo que já era um risco, agora se tornava uma armadilha. Ela não podia mais deixá-lo ali. A decisão, antes um pensamento distante, agora se impunha com a força do temporal. Ele precisava de um lugar mais seguro, dentro do casarão, perto dela, onde pudesse protegê-lo melhor. Com a coragem que só as mães e as amantes têm, Carmen esperou a chuva diminuir um pouco, mas os ventos ainda castigavam a estância. Escondeu-se na noite, enfrentando a lama e o relento, e correu para o paiol. A porta estava entreaberta, a madeira rangia, e a chuva já molhava as sacas de milho no canto. Ícaro estava pálido, encolhido. A febre talvez tivesse voltado, ou o medo do temporal o pegara. "Tenente", ela sussurrou, a voz ofegante. "Não podemos mais ficar aqui. O raio atingiu a árvore. É perigoso. Vou levá-lo para dentro do casarão." Os olhos de Ícaro se arregalaram. Era uma loucura, um risco imenso, mas ele viu a determinação no rosto da prenda. A confiança, que vinha crescendo em pequenos gestos e silêncios, selou-se naquele momento de crise. Ele assentiu, fraco demais para discutir. A tarefa foi árdua, um esforço que testou os limites de Carmen. Com cuidado, ela o ajudou a se arrastar para fora do paiol. O corpo de Ícaro era pesado, mas a adrenalina dava força à prenda. Ela passou um de seus braços por sua cintura e ele, com um gemido de dor, apoiou-se no ombro dela. Cada passo na escuridão, na lama, sob a chuva que ainda caía fina, era um tormento. Os corpos se roçavam, a proximidade era forçada, mas inevitável. Carmen sentia o calor dele, a respiração pesada, o cheiro de suor e terra. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele, pela primeira vez, sentiu o corpo miúdo e forte dela, a fibra daquela mulher que o carregava, não por dever, mas por uma coragem nua e crua. Chegaram ao casarão, esgueirando-se pela porta dos fundos, subindo uma escada escondida que levava ao sótão, um quarto abandonado, cheio de tralhas e poeira, mas seco e seguro. Carmen o ajudou a deitar-se num colchão velho que encontrou, cobrindo-o com mantas. O esforço conjunto, o silêncio compartilhado daquela empreitada perigosa, parecia ter quebrado a última barreira entre eles. Os olhares se encontraram, e não havia mais a desconfiança de antes, nem só a compaixão dela. Havia algo mais, uma chama nova, um reconhecimento mútuo de força e vulnerabilidade. Ícaro, pela primeira vez, viu Carmen não apenas como a prenda que o salvara, mas como uma mulher de fibra, de uma coragem que o impressionava mais do que qualquer batalha. Naquele refúgio improvisado, sob o telhado que os protegia da tempestade que ainda bramia lá fora, Carmen trouxe uma refeição simples, um caldo quente, pão e queijo. Eles comeram em silêncio, à luz de uma lamparina fraca iluminando seus rostos. Ícaro, menos defensivo, menos amargurado, começou a falar. Pequenas histórias de antes da guerra, da vida no campo, dos sonhos de uma vida simples, de um tempo que parecia tão distante. Carmen escutava, hipnotizada, e cada palavra dele parecia desvendar um pouco mais do homem por trás da farda, do tenente farrapo. Sua empatia crescia, e com ela um sentimento novo, perigoso, mas inevitável, que florescia no coração da prenda enquanto a chuva lavava o pampa lá fora, e o segredo deles se aprofundava dentro do casarão. Com Ícaro agora escondido no casarão, a vida de Carmen virou um fio de tensão esticado ao máximo. A cada aurora e a cada crepúsculo, a prenda se desdobrava em cuidados. Não era mais apenas a urgência de um ferimento, mas a intimidade forçada de um segredo compartilhado. Ela o ajudava a se lavar, a mover a perna ainda dolorida, a sentar-se na beira do colchão velho. As mãos dela, antes apenas zelosas, agora carregavam uma nova eletricidade.
O contato físico, que antes era apenas para curar, agora era um toque que parava a respiração dela, que fazia o coração de Ícaro dar um salto. Ela sentia o calor da pele dele sob seus dedos, o cheiro de homem e de terra, e os olhares se encontravam, demorando-se um segundo a mais, um segundo que parecia querer desvendar a alma um do outro. As conversas, antes raras e cheias de desconfiança, agora fluíam como a água de um riacho. Ícaro, menos amargurado pela dor física e pela solidão, abria seu coração. Falava da causa farroupilha, dos ideais de liberdade que o moviam, da dor de ver a terra dividida e o povo em luta. Seus olhos, antes sombrios, brilhavam quando ele descrevia o sonho de uma república, de um pampa livre. Carmen escutava, hipnotizada. Em troca, ela falava de sua vida na estância, da beleza do pampa sob o sol e a lua, da sabedoria de sua mãe, dos medos que a assombravam, o pavor de desonrar a família, a língua do povo, a violência da guerra. Naquele refúgio silencioso, a confiança entre eles crescia, profunda e perigosa. Carmen confessou o pavor de arruinar o nome Lacerda. A certeza de que a descoberta de Ícaro significaria a ruína de tudo que ela e seu pai haviam construído. Ícaro, por sua vez, revelou a culpa que o consumia, a dor de ter sobrevivido quando tantos companheiros caíram na emboscada, o medo de ser um traidor da causa que jurara defender. Aquele segredo, que antes a dividia, agora os unia em um laço de cumplicidade e afeto que ia além da razão. Lá fora, porém, a sombra do Major Dornelles se adensava. Notícias chegavam à estância, trazidas por peões e tropeiros amedrontados. A presença imperial era mais constante, as patrulhas mais frequentes. Dornelles estava apertando o cerco, e a estância, Carmen sabia, estava sob vigilância. Cada cavalo que passava na estrada levantava não só poeira, mas também um temor gélido em seu peito. A guerra não era mais um sussurro, era um rugido que se aproximava. Certa tarde, Dona Carmen foi à vila próxima para buscar alguns mantimentos, acompanhada por seu bento e algumas criadas. Na praça, um fazendeiro vizinho, o senhor Horácio, um homem rico e presunçoso, aproximou-se dela com um sorriso afetado. Dona Carmen, a prenda mais formosa de toda a campanha. É um prazer vê-la. Sua beleza ilumina até mesmo estes tempos sombrios. Ele a cumprimentou com uma reverência exagerada, e Carmen sentiu um desconforto. Ele sempre fora um pretendente insistente, e sua presença agora parecia sufocante. Ela respondeu com a delicadeza de sempre, mas manteve a distância. Ao retornar à estância, a prenda sentiu o corpo cansado e a alma pesada. Foi direto ao sótão, onde Ícaro a esperava. Ela contou sobre a vila, sobre as notícias da guerra, mas não mencionou o senhor Horácio. Ícaro, porém, percebeu algo diferente no ar, uma inquietação sutil na forma como ela falava. "Algum problema na vila, prenda?" Ele perguntou, os olhos fixos nela, percebendo a sombra em seu rosto. Carmen hesitou. "Não, apenas as notícias da guerra, tenente. Estão cada vez mais duras." Ele assentiu, mas um nó se formou em seu estômago. Havia algo mais, uma imagem de Carmen, tão linda, sendo observada por outros homens, o fez apertar os punhos. Um ciúme inesperado, um fogo que ele não sabia que existia, acendeu-se em seu peito. Ele era um farrapo ferido, um homem sem futuro certo, e ela, a prenda mais linda da campanha. O pensamento de perdê-la, de que outro homem pudesse se aproximar dela, causava-lhe uma dor tão forte quanto a bala em sua perna. E Carmen, embora não soubesse o motivo, sentiu a mudança no ar, a tensão no olhar de Ícaro, e a teia de sentimentos entre eles se apertava ainda mais, perigosa e doce. Ícaro estava mais forte. A perna, embora ainda teimosa, já não o prendia tanto ao chão.
mas a recuperação do corpo trazia de volta a inquietação da alma. Deitado no sótão, ele via os dias passarem pela fresta da janela e a dor dos companheiros perdidos, a incerteza do destino do mapa. Tudo isso o consumia. Precisava saber. Precisava de notícias. Preciso saber o que aconteceu com meus homens, Carmen. Ele disse um dia, a voz carregada de angústia, os olhos fixos na prenda. Se o mapa, se a informação, se chegou a tempo. Carmen sentiu o aperto no peito. Sabia o risco que era, mas também via a aflição nos olhos do farrapo. Era uma necessidade que ia além da sua própria segurança. Eu irei, tenente, ela respondeu, a decisão firme, embora o medo lhe gelasse o corpo. Posso ir à vila, disfarçada. Ninguém desconfiará de uma prenda que vai em busca de mantimentos. A viagem foi uma provação. Carmen vestiu seu melhor vestido simples, o cabelo bem preso sob um chapéu de palha, tentando parecer apenas uma moça da estância em suas lidas. Seu Bento, o capataz, a acompanhou sem desconfiar da verdadeira missão. A estrada empoeirada, antes tão familiar, agora parecia um caminho cheio de olhos. Patrulhas imperiais cruzavam por eles. Os soldados fardados, com seus olhares vigilantes, questionando sobre o destino, sobre a movimentação da estância. Carmen respondia com uma calma que não sentia, o coração batendo como um tambor de guerra dentro do peito. Cada olhar demorado dos soldados era um açoite, cada pergunta, uma ameaça. Na vila, entre a compra de tecidos e mantimentos, Carmen buscou seu contato. Uma velha tropeira, de confiança do pai, que servia de olho e ouvido nas estradas. O encontro foi rápido, discreto, no meio da feira barulhenta. A notícia, porém, foi um golpe. A situação para os farrapos está crítica, minha filha. A velha sussurrou, o rosto carregado de tristeza. Muitos caíram, outros se dispersaram. E o Major Dornelles está como um açougueiro reunindo suas tropas. Dizem que ele vai atacar as estâncias que ele suspeita de simpatia. Fazer um exemplo. Carmen sentiu o estômago revirar. Santa Quitéria. A estância, seu lar, sua família, seria o próximo alvo. A volta para casa foi ainda mais tensa. O sol já começava a se despedir, pintando o céu de vermelho. Mas Carmen mal notou a beleza do pampa. Sua mente estava no perigo iminente, nas palavras da velha tropeira, no nome de Dornelles, que parecia ecoar em sua cabeça. Ao chegar à estância, exausta e aliviada por ter retornado inteira, ela correu para o sótão. Ícaro a esperava, a ansiedade evidente em seus olhos. A luz fraca da lamparina iluminava seu rosto. Ele se ergueu, apoiando-se na parede, e estendeu a mão para ela. Notícias, prenda. A voz dele era um sussurro, mas a urgência era palpável. Carmen, sem fôlego, pegou a mão dele. O toque foi como uma descarga elétrica. As mãos, antes apenas zelosas, agora carregavam o peso da jornada, do perigo, do medo compartilhado. Era um toque que parecia penetrar a alma, que dizia mais do que 1000 palavras. Ela viu nos olhos dele o alívio por vê-la de volta, a preocupação pelo perigo que ela havia corrido, o reconhecimento de sua coragem. E ele, naquele toque, sentiu a exaustão dela, o tremor em seus dedos, a força que ela escondia. Ela contou tudo, as patrulhas, a fala da tropeira, a situação crítica dos farrapos e a intenção de Dornelles de atacar as estâncias suspeitas. O medo se misturava àquele afeto novo, profundo, que já não podiam negar. Não era apenas gratidão ou compaixão. Era um laço que se forjava no fogo do perigo, um amor que nascia em meio à guerra. Santa Quitéria, ele virá para cá, Ícaro. Ela sussurrou a voz embargada. Ele quer fazer da nossa estância um exemplo. As palavras dela eram como um presságio, um aviso. O pampa, que antes parecia tão vasto e seguro, agora encolhia-se sob a sombra da guerra. E a estância Santa Quitéria estava na mira do Major Dornelles, o destino pendurado por um fio. Ícaro estava mais forte,
A perna, embora ainda teimosa, já não o prendia tanto ao chão. Mas a recuperação do corpo trazia de volta a inquietação da alma. Deitado no sótão, ele via os dias passarem pela fresta da janela e a dor dos companheiros perdidos, a incerteza do destino do mapa, tudo isso o consumia. Precisava saber, precisava de notícias. Preciso saber o que aconteceu com meus homens, Carmen. Ele disse um dia, a voz carregada de angústia, os olhos fixos na prenda. Se o mapa, se a informação, se chegou a tempo. Carmen sentiu o aperto no peito. Sabia o risco que era, mas também via a aflição nos olhos do farrapo. Era uma necessidade que ia além da sua própria segurança. Eu irei, tenente, ela respondeu, a decisão firme, embora o medo lhe gelasse o corpo. Posso ir à vila, disfarçada. Ninguém desconfiará de uma prenda que vai em busca de mantimentos. A viagem foi uma provação. Carmen vestiu seu melhor vestido simples, o cabelo bem preso sob um chapéu de palha, tentando parecer apenas uma moça da estância em suas lidas. Seu Bento, o capataz, a acompanhou, sem desconfiar da verdadeira missão. A estrada empoeirada, antes tão familiar, agora parecia um caminho cheio de olhos. Patrulhas imperiais cruzavam por eles, os soldados fardados com seus olhares vigilantes, questionando sobre o destino, sobre a movimentação da estância. Carmen respondia com uma calma que não sentia, o coração batendo como um tambor de guerra dentro do peito. Cada olhar demorado dos soldados era um açoite, cada pergunta uma ameaça. Na vila, entre a compra de tecidos e mantimentos, Carmen buscou seu contato. Uma velha tropeira de confiança do pai que servia de olho e ouvido nas estradas. O encontro foi rápido, discreto, no meio da feira barulhenta. A notícia, porém, foi um golpe. A situação para os farrapos está crítica, minha filha, a velha sussurrou, o rosto carregado de tristeza. Muitos caíram, outros se dispersaram. E o Major Dornelles está como um açougueiro reunindo suas tropas. Dizem que ele vai atacar as estâncias que ele suspeita de simpatia. Fazer um exemplo. Carmen sentiu o estômago revirar. Santa Quitéria. A estância, seu lar, sua família, seria o próximo alvo. A volta para casa foi ainda mais tensa. O sol já começava a se despedir, pintando o céu de vermelho, mas Carmen mal notou a beleza do pampa. Sua mente estava no perigo iminente, nas palavras da velha tropeira, no nome de Dornelles que parecia ecoar em sua cabeça. Ao chegar à estância, exausta e aliviada por ter retornado inteira, ela correu para o sótão. Ícaro a esperava, a ansiedade evidente em seus olhos. A luz fraca da lamparina iluminava seu rosto. Ele se ergueu, apoiando-se na parede, e estendeu a mão para ela. Notícias, prenda? A voz dele era um sussurro, mas a urgência era palpável. Carmen, sem fôlego, pegou a mão dele. O toque foi como uma descarga elétrica. As mãos, antes apenas zelosas, agora carregavam o peso da jornada, do perigo, do medo compartilhado. Era um toque que parecia penetrar a alma, que dizia mais do que 1000 palavras. Ela viu nos olhos dele o alívio por vê-la de volta, a preocupação pelo perigo que ela havia corrido, o reconhecimento de sua coragem. E ele, naquele toque, sentiu a exaustão dela. O tremor em seus dedos, a força que ela escondia. Ela contou tudo, as patrulhas, a fala da tropeira, a situação crítica dos farrapos e a intenção de Dornelles de atacar as estâncias suspeitas. O medo se misturava àquele afeto novo, profundo, que já não podiam negar. Não era apenas gratidão ou compaixão, era um laço que se forjava no fogo do perigo, um amor que nascia em meio à guerra. Santa Quitéria, ele virá para cá, Ícaro, ela sussurrou, a voz embargada. Ele quer fazer da nossa estância um exemplo. As palavras dela eram como um presságio, um aviso. O pampa, que antes parecia tão vasto e seguro, agora encolhia-se sob a sombra da guerra.
E a estância Santa Quitéria estava na mira do Major Dornelles, o destino pendurado por um fio. Ícaro e Carmen estavam sentados no chão do sótão. A luz fraca da lamparina projetava sombras dançantes nas paredes. O ar estava pesado com as últimas notícias, e a voz de Carmen, embargada, ecoava a dor do Pampa. O Major Dornelles virá, Ícaro. Ela repetiu, o coração batendo descompassado. Ele quer fazer de nossa estância um exemplo. E meu pai está naquele mapa. Ícaro pegou o pergaminho de couro que antes guardava com tanto sigilo e o abriu sobre o joelho. Seus olhos percorreram os nomes, os símbolos, as marcas de gado que indicavam os simpatizantes da causa. Esse mapa, ele é a vida de muitos homens, ele disse, a voz grave. Se cair nas mãos de Dornelles, é o fim para todos eles. E seu pai, eles seriam dos primeiros a pagar. Carmen sentiu um nó na garganta. O futuro, a guerra, o mapa e o destino de seu pai, tudo se misturava em sua mente. O que faremos? Ela perguntou, a voz quase um lamento. Ícaro a fitou com um olhar intenso, cheio de uma determinação que a fez prender a respiração. Podemos usá-lo, Prenda. Não para entregá-los, mas para nos defender. Para mostrar que a causa farroupilha não está morta, que há homens de valor por estas terras. É um risco, o maior de todos, mas pode ser a única chance de salvar a estância, de salvar seu pai e de dar voz a esses homens. A escolha era cruel, proteger a família em segredo ou arriscar tudo por uma causa que seu pai apoiava, mas que poderia custar a vida de todos. O medo de desonrar a família, de ver a violência que Dornelles prometia, lutava contra a coragem de proteger o justo, de dar voz aos oprimidos. Mas ao olhar para Ícaro, para a fé que ele depositava nela, para o amor que crescera em meio ao perigo, Carmen sentiu uma força que não sabia que possuía. Ela decidiu. Eu o ajudarei, tenente. Ela respondeu, a voz firme, os olhos brilhando com uma nova luz. Pelo meu pai, pelos homens justos e por nós. Dias depois, Carmen tentou sondar seu pai. Sentou-se com ele na varanda, enquanto ele tomava seu chimarrão, o rosto tenso, os olhos perdidos no Pampa. Pai, ela começou, a voz baixa. Essa guerra é tanta dor. Dizem que os farrapos estão lutando por um ideal. O senhor acredita nisso? O estancieiro Lacerda suspirou, virando a cuia nas mãos. Minha filha, em tempos de guerra, cada homem escolhe seu lado, ou tenta não escolher. Mas o perigo é grande para quem se arrisca. É preciso ter cuidado com o que se fala, com o que se pensa. A coroa não perdoa. Ele se manteve evasivo, os olhos distantes, sem revelar seu envolvimento. Carmen sentiu o peso das palavras dele, o perigo que o pai corria, e a certeza de sua decisão se firmou ainda mais em seu coração. A estância, antes um lugar de paz, agora parecia prender a respiração. O pai de Carmen estava cada vez mais tenso, andando de um lado para o outro, os ombros curvados pelo peso da preocupação. Peões de confiança eram discretamente preparados, suas armas antes para a caça, agora limpas e afiadas. Havia um burburinho, um pressentimento de algo grande e terrível que estava por vir. O Major Dornelles estava fazendo seu movimento. No fim da tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu de vermelho sangue, um pequeno grupo de batedores imperiais, a mando de Dornelles, foi visto nas coxilhas próximas, observando a estância Santa Quitéria. Eles não entraram, apenas ficaram lá imóveis como abutres à espreita. Seus olhos, como pontos negros na distância, pareciam devorar a fazenda, confirmando as suspeitas do major. Dornelles estava pronto. A tempestade não era mais uma ameaça distante. Estava ali, na porta. E a estância Santa Quitéria e todos os que nela viviam estavam na mira do major imperial. A batalha estava para começar. O amanhecer chegou à estância Santa Quitéria, não com o canto manso dos pássaros,
mas com o tropel de centenas de cavalos, um estrondo que fez a terra tremer. Carmen Lacerda, que mal havia dormido, ouviu o som de sua pior premonição se concretizando. Ela correu para a janela do casarão e o que viu gelou seu sangue. As coxilhas, que antes se estendiam em paz, agora estavam tomadas por uma maré de fardas azuis e baionetas reluzentes. Os caramurus, o exército imperial, cercavam a estância, fechando cada caminho, cada fresta, e à frente de todos, montado em seu cavalo escuro, com um sorriso cruel nos lábios, estava o major Plácido Dornelles. Ele viera como um açougueiro, pronto para fazer da Santa Quitéria um exemplo de castigo. O caos e o terror irromperam. Peões corriam, as criadas choravam, e o latido desesperado dos cães se misturava ao relinchar dos cavalos. No sótão, Ícaro também ouvira o cerco. A perna, ainda dolorida, não o impedia de se erguer, os olhos cheios de uma fúria contida. Ele se preparava para lutar, para morrer se fosse preciso, mas não se entregaria sem honra. Carmen, ele chamou, a voz urgente, quando ela subiu correndo os degraus. Eles chegaram! Você precisa fugir agora! Ele tentou puxá-la pela mão, mas a prenda se desvencilhou. Os olhos dela, embora cheios de pavor, brilhavam com uma determinação que ele nunca vira. Não! Ela respondeu, a voz embargada, mas firme. Não vou abandonar a estância, não vou abandonar meu pai e não vou abandonar você. O amor que nascia em meio ao perigo era um fogo que a impulsionava. Dornelles do pátio ergueu a voz, que soou como um trovão. Estancieiro Lacerda, sei que abrigam farrapos e traidores da coroa. Entreguem-se, ou queimarei tudo até o último palmo de terra. Cada homem, cada mulher, cada criança pagará pela deslealdade. As palavras do major eram como lâminas afiadas, e Carmen sentiu o pavor se instalar em cada poro. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava o suficiente para ameaçar a todos. A estância, sua família, seu nome, tudo estava em jogo. Ícaro, ouvindo as ameaças de Dornelles, sentiu o coração apertar. Não podia deixar que Carmen e sua família pagassem por ele. Ele era o farrapo, o alvo. Eu me entrego, ele disse, puxando a camisa, pronto para descer e se expor. Eu os impedirei de machucar sua família. Mas Carmen o segurou com força, os olhos fixos nele, o corpo tremendo, mas a mente rápida. Não! Ela o impediu, a voz baixa, mas carregada de uma força nova. Não será assim. Não daremos a ele a vitória que ele espera. Naquele instante de desespero, uma ideia, ousada e perigosa, floresceu em sua mente. O tema da coragem, de proteger o justo, mesmo contra a lei e a ameaça, iluminou seu caminho. Com um fôlego que não sabia de onde vinha, Carmen pegou o pergaminho de couro que Ícaro carregava, o mapa com os nomes dos colaboradores farrapos, incluindo o de seu pai. Ela o segurou firme, com a mão tremendo, mas o coração em disparada. Sem olhar para trás, sem dar chance a Ícaro de impedi-la, a prenda correu para a varanda do casarão. Abriu a porta com força, e ali, sob o sol que mal rompia o horizonte, em meio ao terror e ao caos, Carmen Lacerda apareceu. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma luz que desafiava o medo. Na mão erguida estava o mapa, o pacto de seu pai com os republicanos, visível para todos verem. Ela estava pronta para a escolha final, a mais perigosa de todas. Com o pergaminho de couro bem apertado na mão, o coração de Carmen batendo um compasso de milonga em seu peito, ela ergueu a voz. Não era um grito forte, mas era firme e carregava a verdade que fizera seu pai tremer e Ícaro se esconder. Major Dornelles, e a todos os homens aqui presentes. Sua voz, mesmo trêmula, ecoou pelo pátio, silenciando o caos por um instante. O senhor veio em busca de traidores, de homens que ousam sonhar com a liberdade. Pois saiba que esses homens não estão escondidos nas sombras.
Eles estão nesta terra, e muitos de seus nomes estão aqui. Ela abriu o pergaminho, mostrando a todos os presentes, soldados e peões, as marcas e as caligrafias. Este é o pacto de homens de valor que deram suas palavras e seus nomes pela causa farroupilha. E sim, Major Dornelles, meu pai, o estancieiro Lacerda, é um desses homens. Ele também acredita em uma terra livre. As palavras de Carmen caíram como um raio no pátio. O choque inicial foi mudo. O Major Dornelles, que esperava ver uma mulher assustada e submissa, arregalou os olhos. O estancieiro Lacerda, seu pai, estava pálido como a morte, sem acreditar no que a filha acabara de fazer. Mas então, o silêncio se quebrou. Um murmúrio começou entre os peões da estância Santa Quitéria e os vizinhos, que haviam sido arrastados para assistir ao exemplo de castigo. Muitos deles conheciam os nomes no mapa, ou tinham seus próprios parentes e amigos envolvidos na causa farroupilha. A indignação começou a crescer. O que antes era medo, agora virava um fogo brando nos olhos. Os peões, que antes se mantinham de cabeça baixa, começaram a se levantar, a se agitar, formando um muro de revolta silenciosa, mas poderosa. Dornelles, que queria um massacre limpo, um exemplo de terror, se viu em uma encruzilhada. Atacar agora, com a filha do estancieiro expondo a verdade e os peões se revoltando, significaria uma carnificina generalizada. Não seria um castigo, mas um motim sangrento, uma rebelião que poderia virar a população da campanha contra ele de vez. Seus soldados, que antes pareciam invencíveis, agora olhavam para os peões, depois para o major, incertos. A estratégia de Dornelles, tão cruel e calculada, fora frustrada pela coragem de uma prenda. O major Plácido Dornelles sentiu o gosto amargo da humilhação. Ele, o temível major imperial, forçado a recuar por uma moça e por um punhado de peões. Com um rugido de raiva contida, ele ergueu a mão. "Recuar!" ordenou, a voz cortada. "Voltar! Não faremos deles mártires." O cerco, antes tão apertado, começou a afrouxar. Os soldados imperiais, sem entender bem o que acontecia, mas obedecendo às ordens, começaram a se afastar, montando seus cavalos, deixando para trás a estância Santa Quitéria. O Major Dornelles lançou um último olhar de fúria e promessa de vingança para Carmen, antes de virar seu cavalo e desaparecer na poeira. A estância estava salva, por enquanto, do fogo e da destruição. No sótão, Ícaro ouviu tudo. A voz firme de Carmen, o choque dos peões, a ordem de recuo de Dornelles. O coração, que antes batia em desespero, agora se enchia de um orgulho que jamais sentira. Ele correu para a varanda, mancando, mas impulsionado por uma força maior. Carmen estava ali, o pergaminho ainda na mão, o rosto pálido, os olhos marejados, mas com uma luz de vitória. Ele a abraçou com força, a dor da perna esquecida. O corpo dela, antes rígido de medo, relaxou em seus braços. Não havia mais dúvidas sobre seus sentimentos. Era um amor nascido no fogo da guerra, selado pela coragem dela. O pai de Carmen, o estancieiro Lacerda, ainda chocado com a revelação e o risco, mas aliviado e orgulhoso, correu para a filha. Ele a abraçou também, lágrimas nos olhos, a voz embargada. Sua filha, a prenda que ele temia que desonrasse a família, havia salvado a todos, mostrando uma bravura que jamais imaginou. A estância Santa Quitéria respirava novamente, banhada pelo sol que agora se erguia, testemunha do grito de liberdade de uma prenda. A poeira assentou, mas o ar da estância Santa Quitéria ainda tremia com o eco do cerco desfeito. A calma que veio depois da tempestade não era a mesma de antes. Trazia consigo o peso do que fora vivido, o suor do medo e a brasa da coragem. O pai de Carmen, o estancieiro Lacerda, caminhava pelo pátio, os ombros curvados não mais pela preocupação, mas pelo choque e pelo orgulho de sua filha.
Ele vira a morte de perto, vira seu nome exposto, e fora a voz e a bravura da prenda que o salvara, a ele e a todos. Seus olhos, ao se encontrarem com os de Carmen, estavam marejados. Não havia repreensão, apenas a mais profunda compreensão e um perdão silencioso por ter duvidado da força dela. O abraço que se seguiu foi um nó que desatava medos antigos e selava uma nova e mais forte aliança familiar. Longe dali, o major Plácido Dornelles recuava, mas sua sombra ainda pairava sobre a campanha. Ameaçador, sim, mas ferido em seu orgulho. A estância Santa Quitéria não se tornara o exemplo de castigo que ele planejara. Ao contrário, era agora um símbolo de resistência, um grito mudo de que a causa farroupilha ainda vivia, mesmo nas estâncias mais recônditas. A reputação do major, antes inabalável, havia sido manchada pela ousadia de uma prenda, e isso, Carmen sabia, não seria esquecido. No sótão, o refúgio secreto, Ícaro via a vida voltar ao seu corpo. A estância, agora mais segura, permitia que ele se recuperasse plenamente. Carmen continuava seus cuidados, com as mãos firmes, mas agora com um toque que falava de um carinho que ia além da enfermagem. A cada dia que a ferida cicatrizava, a culpa que o atormentava diminuía. A missão do mapa, que ele pensara ter falhado, havia sido cumprida através da coragem de Carmen. Ela não só o salvara, mas salvara os nomes que ele carregava e dera voz à causa que ele defendia. Ele devia a ela mais do que a vida. Os olhos de Carmen e Ícaro se encontravam com uma intensidade que falava mais do que qualquer juramento. O amor, nascido entre o milho do paiol e as paredes do casarão, forjado no fogo do perigo e selado pela coragem, era agora inegável. Carmen, a voz dele era um sussurro, mas cada palavra era uma promessa. Eu nunca imaginei que encontraria alguém como você. Sua bravura. Ela me mostrou que há muito mais para lutar do que a guerra. Há o justo, o amor, o futuro. A prenda sentiu o corpo estremecer. Aquele homem que chegara ferido e desconfiado era agora o seu porto seguro, o seu destino. E você, tenente? Ela respondeu, a voz embargada pela emoção, mas os olhos brilhando. Você me mostrou que a coragem não é só lutar com armas, mas com o coração. Eles confirmaram o amor um pelo outro, não com palavras grandiosas, mas com um toque, um olhar demorado, uma promessa silenciosa de um futuro juntos, apesar da guerra que ainda castigava o Pampa. A paz na estância era frágil, um sopro na ventania. Ícaro, agora mais forte, sabia que não podia ficar para sempre. A causa farroupilha, embora momentaneamente vitoriosa na Santa Quitéria, ainda precisava dele. Preciso ir, Carmen, ele disse um dia, a voz carregada de dor, mas também de propósito. Levar a notícia do que aconteceu aqui, do mapa, da resistência. Há outros farrapos que precisam saber. Carmen sentiu o coração apertar, mas sabia que era o certo. Era o homem que ela amava, o farrapo que lutava por um ideal. Eu sei, tenente. Ela respondeu, os olhos marejados, mas a voz firme. Vá, mas prometa que voltará. Ele pegou suas mãos, os dedos se entrelaçando, e a fitou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Voltarei, prenda. Voltarei para você, quando a paz vier ou quando puder lutar por ela ao seu lado de outra forma. A coragem que você me deu, ela será minha bandeira. A promessa foi selada com um olhar, um último toque que durou uma eternidade, antes que Ícaro, o tenente farrapo, se preparasse para partir, levando consigo as novas informações, a esperança renovada e o amor de Carmen Lacerda, a prenda que salvou a todos. O tempo, que antes parecia arrastar-se como carreta pesada na estrada de barro, agora corria como um cavalo ligeiro, levando consigo a dor da guerra e a incerteza do amanhã.
A paz, tão sonhada e tão distante, finalmente beijou o Pampa gaúcho. Não foi um fim sem cicatrizes, mas um acordo, uma trégua que trouxe o respiro necessário para a alma da gente. A paz de Poncho Verde, como foi chamada, estendeu um manto de esperança sobre as terras divididas e, com ela, a promessa de um futuro que antes parecia impossível. Ícaro, o tenente farrapo, que partira carregado de promessas e ideais, era agora um homem livre. A ameaça de ser um traidor da coroa havia se desfeito no ar, e o caminho para a estância Santa Quitéria estava aberto. Ele voltou. Não a cavalo, em uma chegada triunfal, mas a pé, subindo a coxilha com um passo mais firme, o coração em disparada, os olhos fixos no casarão que se erguia à distância. Carmen o viu da varanda, seus olhos claros reconhecendo o vulto muito antes que ele estivesse perto o suficiente para ser distinguido. Uma onda de alívio e alegria a invadiu, fazendo-a correr como uma menina, os braços abertos para o homem que voltava. O abraço foi apertado, um reencontro de almas que se buscaram em meio à escuridão da guerra. Ele estava mais forte, o rosto marcado pelo tempo e pela luta, mas os olhos, esses, brilhavam com o mesmo amor que ela guardara em seu peito. A estância, embora ainda carregasse as marcas da guerra nos corações e nas memórias, florescia novamente. O pai de Carmen, o estancieiro Lacerda, envelhecera, mas seus olhos mostravam uma nova paz e um orgulho silencioso por sua filha. Ele e Ícaro se entenderam com o olhar, homens que haviam lutado por um ideal, cada um a seu modo. Meses depois, sob o sol abençoado do Pampa, Carmen Lacerda e Ícaro Paim uniram suas vidas em uma cerimônia simples na estância. Não houve luxo de bailes imperiais, mas a riqueza da terra, a sinceridade dos corações e a alegria da gente dali. Carmen, em seu vestido branco, os cabelos presos em tranças, era a personificação da prenda gaúcha, forte e doce. Ícaro, ao seu lado, era o homem que ela escolhera, o farrapo que se tornara seu destino. A família Lacerda, que um dia temera a desonra, era agora celebrada pela coragem de Carmen, que havia salvado a todos. Anos se passaram, e a mangueira antiga, testemunha de tantos segredos e medos, agora via outra cena. Carmen e Ícaro estavam ali, de mãos dadas, os cabelos salpicados de prata, observando seus filhos pequenos correrem pelo potreiro, rindo sob o sol do Pampa. A vida havia lhes dado a maior das recompensas, a paz e o amor. Quem diria, prenda? Ícaro murmurou, apertando a mão de Carmen, que aquele farrapo ferido no potreiro encontraria em você não só a salvação, mas a vida inteira. Carmen sorriu, os olhos marejados, mas cheios de uma luz serena. Eu achava que escondia um peão, tenente, mas o sol nasceu e trouxe o amor e a coragem de proteger o justo, mesmo contra a lei e o medo. Foi o que nos salvou, o que nos trouxe até aqui. Ela olhou para o Pampa que se estendia sem fim, para seus filhos que brincavam, para o homem ao seu lado. A coragem de Carmen, que a fizera desafiar o medo da desonra para proteger o que era certo, foi o alicerce de sua felicidade, da honra de sua família e da vida que construíram juntos. O sol, já cansado, começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de tons de ouro e brasa. A imagem da família feliz, com o Pampa vasto e livre à frente, simbolizava a paz conquistada e o amor que, como as mangueiras antigas, fincava raízes profundas, prometendo frutos para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.